Olá, meus amigos, tudo certinho? Então, meus amigos, quando a gente já assistiu a um mesmo filme, sei lá, 300 vezes, obviamente porque ele é um dos nossos favoritos, porque senão a gente não assistiria tanto assim, ele acaba se tornando meio que trivial pra gente, né? Não que a gente perca o gosto por ele, jamais, mas pra nós acaba se tornando algo tão corriqueiro que a gente cria aquela sensação de que quase todo mundo já assistiu também, quem sabe não tanto quanto a gente, né? Mas já tenha pelo menos visto alguma vez. Aí quando a gente descobre que muita gente nem sabe direito do que se trata, aquele dito filme que a gente quase sabe as falas de cor, a gente fica meio assim, como assim? A exemplo de algumas dessas produções na minha lista, eu posso citar filmes bem antigos, como por exemplo De Volta pro Futuro, que acredite muita gente nem sequer sabe direito do que se trata, assim como Karate Kid, Jurassic Park, Esqueceram de Mim, né? O clássico atemporal de Natal, Ghost, O Outro Lado da Vida, vamos ver que mais? A Lagoa Azul, Matrix, Titanic e por aí vai. E filmes mais recentes, como as sagas Jogos Vorazes, Harry Potter. Só uma curiosidade, De Volta pro Futuro e Karate Kid, por exemplo, são filmes dos anos 80 e quando eu era criança, eles passavam nas sessões de filme da TV aberta, né? Como, por exemplo, a Sessão da Tarde e Tela Quente da Globo e Cinema em Casa do SBT. Não sei se você é mais velho, assim como eu, se você se lembra que tinha o Cinema em Casa no SBT. Então eu tomei gosto por eles quando eu era bem pequena. Se você é mais jovenzinho e já cresceu com acesso a uma infinidade de conteúdos disponíveis aí na internet, quem sabe você não saiba que antes dos anos 90 até meados dos anos 2000, a gente só contava com algumas opções de canais na TV e se contentava com o que tinha. Então, grande parte das crianças dessa época, quando não estavam brincando na rua com seus amigos e tudo mais, ou então na escola, acabava consumindo os mesmos conteúdos, cada uma de suas casas, ou seja, milhões e milhões de crianças nos anos 90 assistiam ao mesmo filme na mesma hora. Isso quando ele passava na TV à tarde. À noite a audiência era um pouco menor, porque geralmente os filmes que passavam tarde da noite não eram apropriados para crianças, ali naquele horário depois da novela das 9. Mas muita criança acabava assistindo mesmo assim. Apesar de que tem filme aí que deveria passar só tarde da noite, mas era exibido no meio da tarde, como por exemplo A Lagoa Azul, que tem muito meme, inclusive, desse filme, porque hoje a gente vê que não é um filme apropriado para crianças, né? Não deveria estar passando de tarde, de jeito nenhum. A questão é que eu confesso que até esperava dos mais jovens esse desconhecimento de certos clássicos aí do cinema, das gerações dos anos 2010 pra frente, por exemplo. Mas das pessoas da minha faixa etária, eu achava bastante estranho, até que me dei conta de que eu faço parte da bolha de amantes do cinema, mas nem todo mundo ama cinema. Então é natural que mesmo pessoas da minha faixa etária ainda não tenham visto muitas dessas obras. Então eu decidi trazer pra você, tanto que está na casa dos 30 ou 40 e poucos anos e que ainda não assistiu a esses clássicos, quanto o pessoal das gerações mais atuais que pode acabar voltando um pouco no tempo e apreciando essas obras-primas da época dos seus pais, a minha opinião sobre alguns desses filmaços que são atemporais e que eu tenho certeza que podem agradar muita gente. E hoje então eu quero falar um pouquinho sobre o filme O Sexto Sentido, que não passava nas tardes da TV porque é bem pesado para as crianças. Aliás, é importante eu colocar esse alerta aqui. A classificação indicativa oficial de O Sexto Sentido é para quem tem mais de 12 anos, mas eu indicaria só para quem tem mais de 14 anos e só para quem mesmo adulto não tenha problema com temas sensíveis, como dramas psicológicos e suspense, porque ele é realmente bem sensível e até um pouco assustador assim para quem vai assistir pela primeira vez, né? Quem já decorou que nem eu não vê nada demais, mas para quem vai assistir a primeira vez pode ficar meio assustado. Lembrando que este vídeo, assim como todos os outros, vai conter spoilers, mas eu prometo avisar quando esse momento chegar, para que você não seja pego de surpresa, beleza? Então vamos pra sinopse. O Sexto Sentido, dirigido por M. Night Shyamalan, acho que é assim que se fala, conta a história, né, dos dois personagens principais. O menino Cole, de 12 anos, interpretado pelo talentosíssimo Haley Joel Osment, que trabalhou também no filme A Corrente do Bem, né, filme sobre o qual eu, inclusive, já fiz uma resenha aqui. E o segundo protagonista é o psicólogo infantil Malcolm, interpretado por nada mais, nada menos que Bruce Willis, que acredito que na década de 90 estava entre os top 10 melhores atores do cinema. Bom, logo no início do filme, Malcolm está em sua casa ao lado da sua esposa, Anna, interpretada por Olivia Williams, comemorando o recebimento de uma menção honrosa por seu primoroso serviço prestado às crianças como psicólogo infantil. Mas um pouco depois disso, quando eles sobem pro quarto para comemorar mais de perto, se é que você me entende, a Anna percebe que alguém invadiu a casa deles. O intruso logo se mostra vindo de dentro do banheiro da suíte. Então ele aponta uma arma para Malcolm e começa a acusá-lo de não tê-lo ajudado com seus problemas psicológicos.
De início, Malcolm não identifica o jovem de 20 e poucos anos, mas logo depois ele se lembra do menino Vincent, a quem ele atendeu anos antes. Antes mesmo de Malcolm tentar alguma explicação, Vincent atira em Malcolm e depois em si mesmo. Pessoal, isso aqui não é spoiler, tá bom? Ocorre nos primeiros minutos do filme. Bom, logo depois desse incidente, os acontecimentos pulam pra meses depois. A vida do Malcolm está mudada por completo, ele acaba se afastando de sua esposa, fica meio atordoado, né? Meio perdido no tempo, mas continua atuando como psicólogo e passa a atender o pequeno Cole, que mais tarde o doutor vem a descobrir que tem questões muito parecidas com as de Vincent. Cole é um menino calado, mas de um enorme coração. Ele e a mãe moram sozinhos porque foram abandonados pelo pai de Cole e enfrentam muitas dificuldades juntos, né? A mãe de Cole, Lynn, trabalha em 2 empregos para dar conta de tudo e Cole se sente um pouco sozinho e amedrontado com as coisas que acontecem com ele e que ele não tem segurança em compartilhar com ninguém, nem com ela, né? Nem com a mãe dele. O menino sofre bullying e na escola já foi repreendido diversas vezes por conta de comportamentos, digamos, inadequados, né? Como ter feito desenhos contendo cenas bem pesadas de violência. Bom, o Cole gosta muito de Malcolm, mas acredita que o psicólogo não vai conseguir ajudá-lo com seus problemas, o que não impede Malcolm de continuar insistindo em atender o pequeno e se aprofundar nas suas questões. Cole demora a criar confiança em Malcolm, mas esse momento acaba chegando e ele finalmente conta o seu grande segredo ao psicólogo, motivo que o leva a ser tão retraído e amedrontado. Malcolm, no entanto, fica perplexo e aí é ele que passa a sentir que não poderá ajudar Cole a lidar com um problema dessa magnitude. Bom, pessoal, a essa altura do campeonato eu ainda não dei spoilers, porque apesar do enorme sucesso desse filme no seu ano de lançamento, 1999, do seu elenco de peso e de ter um dos maiores plot twists da história do cinema, ele é um desses clássicos que, por incrível que pareça, muita gente jamais assistiu. E eu não quero, né, jamais ser a Estraga Prazeres que vai revelar as várias surpresas que esse filme nos traz. Então, pra quem não assistiu ao filme ainda, eu gostaria de dar a minha recomendação com nota 10 para o Sexto Sentido, tanto pelo elenco maravilhoso, quanto pelo roteiro emocionante, impactante e original. E agora sim, se você não gosta de spoilers, eu aconselho que fique por aqui. Aí depois que assistir ao filme, né, se quiser, volta aqui pra deixar o seu parecer, beleza? Bom, pessoal, muitos de vocês que estão assistindo a este vídeo já viram o filme, mas acredito que muitos só assistiram em algum meme que rolou na internet aí, a cena clássica dessa obra, que é o momento em que Cole conta ao Dr. Malcolm o seu grande segredo. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Dead people like in graves and coffins? Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. How often do you see them? All the time. They're everywhere. E nesse momento, Malcolm passa a acreditar que não pode ajudar Cole. Afinal, para o cético psicólogo, Cole está tendo não contato com o mundo espiritual, mas sim alucinações visuais, algo que vai muito além do que ele pode fazer como psicólogo. Cole então se vê sozinho novamente, sem poder contar com ninguém, nem sua mãe, pois ele teme que ela não acredite nele. Um adendo aqui. No início do filme, Malcolm pergunta pro Cole o que ele espera dos encontros. Cole então replica: ao invés de ser algo que eu quero, poderia ser algo que eu não quero? Aí Malcolm concorda e Cole diz que ele gostaria de parar de ter medo. Eu acho essa parte bem interessante e bem crucial, né, para todo o desenrolar da história, porque depois que Cole conta seu segredo e Malcolm decide interromper a terapia, o psicólogo começa a vasculhar documentos antigos do seu ex-paciente Vincent, o menino que Malcolm não conseguiu ajudar e que o baleou no início da trama. Malcolm fica chocado ao descobrir pelas gravações feitas em fita cassete que Vincent tinha o mesmo dom de Cole, pois nas gravações aparece bem baixinho assim a voz de alguém falando em espanhol, mas era alguém que não estava lá, pelo menos não em corpo físico. E é aí que o até então cético Malcolm passa a acreditar em Cole. Ele procura novamente por Cole, agora ajudando a ter coragem de escutar os espíritos para que entenda do que eles precisam. É uma forma de tentar atingir o objetivo da terapia de Cole, parar de ter medo e de quebra encorajar Cole a ajudar esses espíritos perdidos, né, com assuntos inacabados. Depois eu fiquei pensando que, levando em consideração o que Cole espera da terapia, ele não queria perder o seu dom paranormal, mas sim achar uma forma de perder o medo diante do contato com espíritos. E é claro, como Cole vê espíritos o tempo todo, ele
ele não deve ver só coisas ruins, que dão medo, mas coisas bacanas também. Inclusive, quase no fim do filme, ele decide se abrir pra mãe dele, aliás, é a cena mais emocionante do filme, com certeza, e ele conta que a sua avó materna visita ele com frequência. Ela não acredita de imediato e até repreende Cole, né? Mas depois ele dá uma prova incontestável de que esse contato é mesmo real. E o que dizer do final do filme? Eu me lembro que na época, o final de O Sexto Sentido foi comentado horrores. E temos que destacar aqui que em 1999 ou 2000, quando o filme chegou à TV aberta, não havia redes sociais, né? E a internet não funcionava da forma como funciona hoje, com a interação instantânea do público. Aliás, poucas pessoas tinham acesso à internet, mas ainda assim o plot twist de O Sexto Sentido foi tão chocante que a gente comentava nos corredores da escola, nos encontros de amigos, etc. Bom, eu comentava com algumas amigas próximas somente, né? Porque eu sou uma pessoa bastante antissocial e na época eu quase não saía de casa. Mas enfim, eu assisti várias e várias vezes depois pra tentar achar furos da produção ao dar indícios de que, alerta do maior spoiler do filme, Malcolm, na verdade, havia morrido quando foi baleado por Vincent. E era só mais um dos fantasmas que Cole via. E aí vamos a uma reflexão aqui, uma reflexão meio doida aqui. Bom, Malcolm era psicólogo de Cole, certo? Então, teoricamente, quem deveria ser ajudado era Cole. A ajuda de que ele precisava era parar de ter medo dos espíritos. Malcolm, de fato, ajudou Cole a atingir seu objetivo, afinal, o menino parou de temer os espíritos, ou pelo menos passou a ter coragem de ouvi-los e ajudá-los a resolver suas pendências terrenas. Mas o que Malcolm só se deu conta quando descobriu que estava morto, porque até então ele não sabia, é que quando ele ajudou Cole a resolver seu problema, ele indiretamente ajudou a si mesmo. Veja bem, na cena em que Cole está no hospital, momentos antes de Cole revelar seu segredo, Malcolm diz que ajudar Cole, de certa forma, seria como ajudar Vincent. Essa era uma pendência de Malcolm, ajudar Vincent. Então, ao se aproximar de Cole e ajudá-lo a superar seu medo de espíritos, Malcolm acabou resolvendo a sua própria pendência. Afinal, sentiu como se tivesse ajudado Vincent. Cole parou de ter medo, objetivo que ele tinha ao iniciar a terapia, e Malcolm sentiu como se tivesse ajudado Vincent, fechando essa pendência e acabando com a culpa que ele carregava. Então sim, um acabou ajudando o outro, mesmo que Malcolm não tivesse se dado conta de início, por não saber que estava morto, né? E por não acreditar no contato de pessoas vivas com pessoas mortas. Aí você me pergunta, Cole sabia que Malcolm estava morto? Não existe nada que responda com certeza a essa pergunta, né? Às vezes parece que ele não sabia, pois ao que tudo indica ele tinha medo da maioria dos espíritos, com exceção talvez da sua própria avó. Como ele não tinha medo de Malcolm, aparentemente ele não sabia que Malcolm estava morto. No entanto, logo no início do filme, ele foge do Malcolm e vai se proteger na igreja, vai se esconder da igreja, indicando que sim, ele estava com medo do seu psicólogo. Aí eu me questiono, será que de início ele ficou com medo de Malcolm por achar que se tratava de um espírito ou por achar que se tratava de uma pessoa estranha, um assaltante ou algo assim? Já que o que fazia Cole distinguir se uma pessoa estava viva ou morta eram as feridas que carregavam, e a ferida de Malcolm estava escondida por debaixo do sobretudo. Ou ainda, será que ele percebeu que se tratava de um espírito, mas quando notou que se tratava de um bom espírito, deixou de ter medo dele? São algumas perguntas, né, que me vêm agora, mas que não explicam se Cole sabia da condição de Malcolm. E se você for observar as cenas, de fato Malcolm não interagia com mais ninguém além de Cole, mas a produção tomou todo o cuidado para que isso não ficasse evidente. Por exemplo, tem uma cena em que a mãe do Cole está na sala de casa, sentada de frente pro Malcolm, e ela se levanta para receber Cole, que havia chegado da escola. Daí ela abraça o filho, eles têm uma breve conversa, e quando ela sai da sala, ela olha rapidamente para a direção de Malcolm, dando a entender que ela está saindo para deixar o doutor e Cole a sós para poderem conversar. É uma olhada muitíssimo sutil, mas que dá a entender para quem assiste, né, e ainda não sabe que Malcolm está morto, que o doutor e a mãe de Cole haviam conversado antes. Depois que a gente descobre a condição de Malcolm, a gente se liga que eles não estavam conversando, né, não conversaram em nenhum momento, sem contar, claro, as várias vezes em que a Anna, esposa de Malcolm, o ignora. Novamente, há uma cena em que eles estão supostamente comemorando o aniversário de casamento em um restaurante, mas Malcolm chega atrasado. Então ela olha pra ele por milésimos de segundo, um olhar aparentemente de desprezo, repreensão, enfim, em que parece que eles estão interagindo, em que parece que ela está sendo rude com ele, mas a verdade é que ela não pode vê-lo. Ela foi ao restaurante em que ele a pediu em casamento pra comemorar sozinha. Comemorar entre aspas, né, porque ela está sofrendo muito com a perda do marido. Mas nessa cena parece que ela está sofrendo por conta do distanciamento dos dois. Aliás, existe uma teoria de que a Anna também tinha o dom de ver gente morta e que estava ignorando Malcolm de propósito, mas eu acho que daí foi viagem além da conta do público. O motivo dessa teoria, bom, Cole explica que nós podemos identificar quando há um espírito por perto, mesmo que não estejamos vendo. Quando sentimos arrepio na nuca, nos braços e quando sentimos um frio inexplicável, por exemplo. Aí em alguns momentos do filme a Anna sente frio e medo. No início do filme, quando ela vai à adega buscar uma garrafa de vinho, e no fim quando ela está dormindo e o espírito de Malcolm está diante dela. Mas eu não achei muito plausível essa teoria, uma vez que essas sensações, segundo Cole, podem ser sentidas por qualquer pessoa. Tanto é que a mãe de Cole também sente bastante frio em uma cena e ela não vê gente morta. Bom, pessoal, duas curiosidades que eu acho interessantes
interessante pontuar. Primeiro, se você assistir ao filme A Corrente do Bem, que eu citei antes, vai perceber semelhanças nas histórias de vida de Cole e Trevor, que são interpretados por Haley Joel Osment. Ambos foram abandonados pelo pai e moram só com a mãe, que inclusive tem que dar um pau pra dar conta de tudo sozinhas, né? E ambos são de certa forma retraídos na escola, tem bastante traumas. Parece que a personalidade do ator se encaixava bastante com esses personagens no fim da década de 90, ali início da década de 2000. Em 2001, ainda, ele interpretou o robozinho David em IA, Inteligência Artificial. Esse robozinho foi desenvolvido pra amar sua família. E novamente, o personagem do Haley é um menino muito bondoso, assim como Trevor e Cole, e acaba sofrendo, mesmo sendo um robô. Outro ponto do filme que eu gostaria de destacar e que me chamou muito a atenção, bom, logo depois que o Dr. Malcolm encoraja Cole a escutar os fantasmas para que ele procure entender de que forma pode ajudá-los, o espírito da menina Kira vai à procura de Cole. Na cena seguinte, Cole e Malcolm vão de ônibus até a casa da Kira, onde está ocorrendo o funeral dela. Cole vai até o quarto de Kira e ela lhe entrega uma caixa contendo uma fita cassete. Cole prontamente vai até o pai da menina, que assiste ao vídeo ali na sala mesmo, em meio a várias pessoas que estão presentes no funeral. O pai, chocado, se dá conta de que a responsável pelo adoecimento de Kira e que aparentemente está fazendo a mesma coisa com a irmãzinha mais nova é a própria mãe das meninas. Nas primeiras vezes que eu assisti ao filme, já contaminada, né, pelo clichê de que madrastas são más, eu fiquei pensando que não se tratava da mãe das meninas, mas sim da madrasta. No entanto, depois que eu me atentei mais aos detalhes, eu percebi que a câmera foca em um quadro da família na parede da casa, em que estavam as meninas, né, juntamente com essa mulher e o pai, sugerindo que de fato se trata da mãe de Kira. Essa é uma dúvida que paira no ar, na verdade, porque em nenhum momento fica absolutamente claro que se trata da mãe, mas eu acredito que sim, que é a mãe da Kira que provoca o adoecimento dela. Apesar de não haver uma certeza em relação a isso, quando eu me dei conta dessa possibilidade, eu pensei, será que existe uma mãe tão maldosa assim, fora da ficção? E é claro que existe, mas a gente fica chocado mesmo assim. Bom, aí eu fui primeiramente procurar o que poderia levar uma mãe a fazer uma crueldade dessas, né? E eu descobri que existe um transtorno chamado Síndrome de Munchausen, acho que é assim que fala, que é basicamente quando uma pessoa se mantém doente ou provoca traumas a si mesmo ou finge estar doente para receber atenção, compaixão das pessoas ou outros favores. É também chamado de transtorno factício autoimposto ou transtorno factício imposto a si mesmo. Nesse caso, né, quando é imposto a si mesmo, a pessoa não estaria prejudicando diretamente outras pessoas. Indiretamente, quem sabe, porque as pessoas ao seu redor provavelmente teriam um desgaste gigante para tentar cuidar de uma pessoa que, na verdade, não tem doença alguma, mas diretamente ela estaria afetando só a si mesma. Isso na síndrome de Munchausen, somente. No caso da mãe da personagem Kira, seria uma variação do mesmo transtorno, só que chamada de síndrome de Munchausen por procuração, que é quando a pessoa provoca ou inventa doenças em pessoas próximas, geralmente os próprios filhos, pois daí é mais fácil manter o controle, com o mesmo objetivo: receber simpatia, atenção dos médicos, profissionais e amigos. Convenhamos que é bem mais cruel do que somente a síndrome de Munchausen, pois é claramente um abuso infantil, e nesse caso a pessoa está mantendo o próprio físico íntegro, enquanto destrói o psicológico e o físico de quem ela mais deveria proteger, né? No caso da Kira, por exemplo, a menina morre, né? E pasmem, não é tão incomum quanto parece, tá? Dados apontam que existem cerca de 89 casos para cada 100 mil habitantes. Então, por exemplo, aqui na minha cidade tem 100 mil pessoas. Estima-se aí que 89 pessoas tenham esse transtorno aqui na minha cidade. Claro que é uma estimativa, né? Então, segundo especialistas da área de psicologia, esse transtorno é mais suscetível a ser desenvolvido em pessoas que sofreram abusos, maus tratos ou abandono na infância e pode estar associado a um transtorno de personalidade como borderline ou histriônica. A pessoa acometida por esse transtorno precisa urgentemente de tratamento, obviamente até para evitar que prejudique outras pessoas. Não quero julgar, porque ninguém sabe o que se passa na cabeça da pessoa que faz isso, mas ao mesmo tempo é difícil não se indignar com tamanho absurdo. Quando eu descobri esse transtorno, eu fiquei tipo, what? Chocante, né? Inclusive nas telas, essa síndrome já foi retratada outras vezes. A produção mais famosa, quem sabe, é a minissérie The Act, que conta a história verdadeira da menina Gypsy Rose, forçada pela mãe a fingir que está doente para obter empatia e ajuda financeira de outras pessoas. A menina acaba pedindo ao namorado para assassinar sua mãe para se livrar dos abusos cometidos por ela. O rapaz foi condenado à prisão perpétua e a Gypsy Rose foi condenada a 10 anos por assassinato. Ela foi libertada em 28 de dezembro de 2023. Eu não assisti a essa minissérie, mas assisti a outro filme com essa mesma temática intitulado Fuja, que narra a história de uma mãe super protetora que mantém a filha doente, mas nesse caso por uma profunda carência, ou seja, ela quer a filha só pra ela. A menina é super inteligente, não tem doença nenhuma, mas a mãe dá um jeito de mantê-la com problemas de locomoção, dando até remédios de animais pra ela e esconde testes de universidades para as quais a menina foi aprovada. Até que a filha acaba descobrindo a farsa da mãe e passa a tentar fugir e pedir ajuda de toda forma. A mãe, no entanto, faz de tudo para manter a menina ainda mais presa e isolada
isolada do mundo. Filme bem mediano, na verdade, mas interessante pra gente perceber até que ponto pode chegar a insanidade das pessoas. Bom, meus amigos, eu acho que por hoje é isso. Eu até gostaria de falar um pouco mais sobre a parte mais espiritual mesmo do filme, mas pra não alongar demais, vamos deixar pra outro vídeo essa parte, tá bom? Então, não se esquece de dizer aí o que você achou do filme, desse vídeo também, se eu deixei de repente passar alguma parte bem importante, etc. E claro, novamente, a minha nota pro Sexto Sentido é 10, com estrelinha, né? Eu amo esse filme. Se possível, se inscreve no canal, deixa seu like e tudo mais, beleza? Acho que por hoje é isso, então um beijão e até a próxima!